Amém. Bom, vamos lá. Lembrando vocês que nós estamos estudando o texto de Hebreus, capítulo 11. Estamos estudando sobre a fé e os heróis da fé, no sentido da fé prática, né? Porque estudar a fé, como eu disse, na teologia, ela é bem complicado. Talvez nós gastaríamos uma vida tentando explicar e não conseguiríamos, tanto que o escritor não gastou tempo. Ele gastou 3 versículos para teologia e vários sobre a conduta ou sobre a jornada da fé. Então, nós estamos trabalhando as histórias da fé e a jornada da fé. Mas nós chegamos nesse personagem poderoso que você fala muito pouco dele na Bíblia. Também já é o segundo, né? Porque quando você olha para Abel, não é diferente. Abel também não se fala tanto de Abel. Porém, as falas que se tem de Abel, elas são muito incisivas, assim, né? O sangue de Abel fala até os dias de hoje. Olha que verso isso. Quão profundo é esse verso. Então, um dia nós podemos gastar tempo só sobre isso, sobre o sangue que fala mesmo depois da morte. Isso é poderoso. Mas são personagens na Bíblia que são como tesouros. E Deus, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus é encobrir as coisas ou esconder as coisas, e a glória dos nobres ou dos reis é achar estas coisas. Toda vez na Bíblia que algo estiver meio estranho, meio poucas vezes falado, pode ter certeza, de onde todos fogem, ali Deus escondeu tesouros. Só que ele vai sempre se revelar aos pequeninos. Quando os grandes perdem a visão, Deus se revela aos pequenos. Dormia Samuel entre a arca e ali no alpendre, o altar ali, o menino Samuel dormia e o Senhor o chamou. Ele era um menino, Eli estava cego, seus filhos desviados. E quando uma geração se corrompe, quando os sábios se corrompem, Deus chama os meninos. Jesus diz que ele esconderia dos sábios e revelaria aos meninos. A Bíblia também diz que Deus escolheria as coisas loucas para confundir as sábias. Então, existem tesouros na Bíblia que serão entregues e revelados somente aos pequeninos, aos que se entregam, que são famintos e que desejam os tesouros bíblicos e que almejam eles e que vão em suas devoções para descobrir. Então, existem muitos tesouros em lugares que poucas pessoas dão bola, e Enoque é um caso desse. Então, nós chegamos no nosso estudo em Hebreus, capítulo de número 11 e o verso de número 5, que nós lemos ontem. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, mas não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Rapaz, só um ponto aqui, né? Imagina você ter um testemunho que não é o teu vizinho que deu, é Deus quem dá. É um testemunho que Deus deu de Enoque. Imagina que doido isso. Eu quero que Deus dê um testemunho de mim. Eu quero crer tanto nele que ele vai dizer para alguém, esse cara crê em mim de uma forma que me agrada. E, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Chegando nesse texto, é quase impossível passar sobre ele sem entrar e dar uma pausa aqui nos estudos sobre a fé e abrir um pouco sobre Enoque. E não sobre o personagem Enoque,
nós não vamos falar sobre o personagem Enoque. Nós vamos falar sobre os códigos escondidos aqui em Enoque, sobre a figura, tipo e linguagem do sacerdócio de Enoque, do tipo do que se espera de nós e do que Jesus e Deus escondeu aqui, que é muito pertinente para nós e que, se você desenvolver isso, você vai viver coisas insondáveis. Como eu disse ontem, músicas já foram tiradas deste sermão, coisas profundas. Na verdade, a parte dos meus discípulos vivem como conduta moral de regra de fé o sacerdócio de Enoque. Isso faz parte do meu clã, isso faz parte do nosso sacerdócio, que é o sacerdócio da intimidade, né? O que é um sacerdócio? O sacerdócio é um ofício sacerdotal adotado pelos sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes e reis. Quando você olha para a Bíblia, você vai ver alguns modelos de sacerdócio. Por exemplo, sacerdócio levítico, que era o sacerdócio templário, que era ali todo envolto ao trabalho do templo. E pasme-lhe, eu sei que não tem nada contra, mas nada a favor também. Até já fui um desses. Nos dias de hoje, ainda, mesmo depois de cristão, tem um monte de gente que exerce um sacerdócio levítico e templário até nos dias de hoje. E como eu sei disso? O sacerdócio deles é baseado no templo, a adoração deles é baseada no templo, a oferta deles é baseada no templo, o dízimo deles é baseado no templo, a música deles é baseada no templo. Como assim, pastor? Deixa eu resumir. Isso, tá? Eu vou resumir, porque senão a gente vai ficar um ano aqui. Mas vamos lá. Templo fala de lugar geográfico. A ordem levítica, o sacerdócio levítico, ele estabelecia local geográfico para adoração. Tinha que ser em Jerusalém, ok? Tinha que ser no templo. Tinha que ser eleito o sumo sacerdote. O sacerdote tinha uma ordem de sacerdócio que tinha que ser seguida. Esse era o sacerdócio levítico. Hoje em dia, você não vê isso dentro de igreja? Para ouvir Deus tem que vir de alguém. Você entrega dízimo para manutenção do templo, sim ou não? Para pagar a conta de igreja, e ainda os pastores instruem isso, e nós não somos, isso é bíblico, tá? Se tem algum pastor aqui, vai estudar, porque cristão não participa do sacerdócio levítico, ainda mais se você é gentil, porque Levi é uma das 12 tribos. Você só poderia ser um levita se você fosse da casa de Israel. Então, quando você vê algum bocó falando assim, eu sou levita na casa do Senhor, e se você usa esse termo que você canta na casa de Deus, para de ser tonto e para de falar isso, porque você nem sabe o que é ser levita. Levita é um nome dado a um povo da tribo da casa de Israel, que era responsável pelo sacerdócio, pela adoração, pela movimentação das coisas concernentes ao templo. Porque o cara fala, eu sou levita, mas não vai o chão da igreja. Só canta. E uma das funções dos levitas do templo era cantar. Então, o sacerdócio levítico, a adoração era geográfica, ok? Só podia adorar, Janaína, se você fosse em Jerusalém, no templo. Aí eu te pergunto, como que é a adoração na maioria dos cristãos? Só funciona no dia de culto, dentro da igreja. Sim ou não? Isso é uma adoração levítica. Na adoração levítica, um sumo sacerdote ia na presença de Deus e trazia as palavras para o povo. O que acontece? Dentro da maioria, não estou generalizando, um pastor vai e traz as bênçãos para o povo. Só mudou o tempo, a estação, mas o sacerdócio, você consegue entender que é o mesmo? Porque você precisa de um intermediário. Isso é sacerdócio levítico, um modelo de sacerdócio.
aonde alguém faz para você, aonde é num local geográfico, aonde as suas ofertas, oferendas, chama de jeito que você quiser, a Bíblia chamava de oferenda, chamava de oferta, chamava não vou lembrar os nomes agora, mas levava-se ao templo e era entregue ali no templo. No sacerdócio de Levi era assim. Então, eu estou falando de sacerdócio. Lembrando, não sei se está bom para vocês. Eu vou ensinar isso aqui. Antes da revelação, vem fundamentação, porque senão você vai receber um monte de informação e não sabe o que fazer com ela. Então, antes de eu falar do que é um sacerdócio de Enoque, que é quase a mesma coisa do de Melquisedeque, que são para mim, iguais, só muda o nome de Enoque e Melquisedeque, porém, de Enoque tem um que a mais aqui que mexe comigo. O sacerdócio na Bíblia tem o sacerdócio de Zadok, tem o sacerdócio de Levi, tem o sacerdócio de Melquisedeque. E o que é um sacerdócio? São todos os ofícios de homens que iam a Deus e eram resposta de Deus para a terra, ou alguém que era usado por Deus, ok? Na terra, e que se apresentava diante de Deus de alguma forma. Era alguém que interagia com Deus. Resumo do resumo. Na ordem levítica, tinha todos esses rituais. Dentro dos vários modelos, que eu não vou entrar em cada um deles, do sacerdócio, cada um deles era feito de um jeito. Por exemplo, nós, cristãos, não participamos do sacerdócio levítico, da lei. Nós participamos do sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio livre. Por isso que nós somos aceitos, que somos gentios. Porque se você quiser participar do sacerdócio levítico, vira judeu, porque não se participa do sacerdócio levítico sem ser judeu. Começa por aí. Segundo, o sacerdócio de Melquisedeque, ele é diferente, porque ele nem templo tem. Jesus diz assim, nem em Samaria, nem em Jerusalém. O Pai vai procurar os verdadeiros adoradores, que adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde? Em qualquer lugar. Então, agora, nesse exato momento, se a Suliana se entregar, o Pai está procurando. E se ela se deixar, ele achará. Ela não está em templo, ela não está em lugar nenhum, mas nesse sacerdócio livre, ela pode entrar. E nesse sacerdócio, todos somos sacerdotes e reis. Ok? A Bíblia vai dizer que no sacerdócio de Melquisedeque, todos somos sacerdotes e reis. No sacerdócio de Levi, o David era sacerdote, o Mateus era rei. Não se fazia as duas coisas. Ou era uma coisa, ou era outra coisa. No nosso sacerdócio, eu posso ser um grande empresário cheio de Deus. E, na verdade, como não é templário minha adoração, eu posso estar trabalhando e adorando ao mesmo tempo. A minha adoração, ela se externou para fora das cortinas. Por isso o véu se rasgou. Agora, onde está o meu coração, ali estará o meu tesouro. A minha adoração agora, ela não é feita no templo. As minhas ofertas, meus dízimos, as minhas oferendas também não são mais para manutenção do templo. Elas são agora para devoção a Deus e conexão com unções, com proteções e com liberações. Eu nem vou entrar aqui para te ensinar sobre dízimo, primícia e oferta, porque um dia eu te ensino sobre isso. Porque toda vez que eu ensino isso por cima, os outros vêm querer fazer isso na minha vida. E quem tem pastor que vai perguntar para os teus pastores. Quem caminha comigo sabe. Então, dentro da ordem de Melquisedeque, por exemplo, Abraão deu dízimo no templo ou numa pessoa? Numa pessoa. Ele deu a Melquisedeque. Por quê?
Não diferente do Malaquias 3, trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Em Malaquias está se falando do dízimo na ordem sacerdotal levítica, que era para o templo. Em Hebreus 7, lá na história de Abraão, Abraão participava do sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio da fé, ok? Ali, o dízimo era feito para conexão, para se pôr debaixo. Era feito para que você estivesse embaixo de uma unção e aquela unção te nutrisse. Por isso que a Bíblia diz que ao detectar o nome e de onde vinha, Abraão sabia que era aquele homem que ele iria dizimar. Então, isso é um outro assunto. Só estou resumindo para a gente entrar, e isso é só uma introdução para a gente entrar em Enoque. Então, o que isso tem a ver? Enoque participa desse tipo de sacerdócio. Por quê? Ele é livre. Deixa eu te explicar. Qual igreja Abraão frequentava? Qual igreja Enoque frequentava? Qual denominação? Nenhuma, né? A igreja Deus eles frequentavam. Esse é o sacerdócio Melquisedeque. E eu não tenho nada contra a igreja. Eu prego nas igrejas, eu instruo, porque eu acho que sem estrutura tudo padece. Eu sou a favor das estruturas. Se não houvesse a arca, não haveríamos nós aqui, porque a família de Noé não teria passado. Uma estrutura para Deus é muita coisa. A próxima fala minha, depois que terminarmos Enoque, será Noé. E eu vou te falar sobre estruturas. Então, não pense que eu sou contra a estrutura, porque se não fosse teu crânio, teu cérebro não existiria, você não existiria. Então, estruturas, o próprio Deus fez você com uma estrutura óssea, porque ele ama estrutura. Só que, além das estruturas, Deus quer que você ande com ele. O sacerdócio livre é um sacerdócio que não marca encontro. É um sacerdócio que se anda junto, que se vive. Não tinha aqui nessa época desses homens, de Jó, de Abraão, de Enoque, não tinha. Eu creio que eles tinham seus encontros, seus lugares de adoração, com certeza. Reuniões, mas não tinha uma Assembleia de Deus dos primogênitos, Assembleia de Deus dos patriarcas da fé, não tinha. Ali tinha os que criam no Deus único e os que criam em outros deuses. E era nesse sacerdócio que Enoque estava incluído, ok? Espera aí, vamos lá. Dentro desse sacerdócio livre, que é o sacerdócio de Melquisedeque, que eu não vou gastar tanto tempo aqui, outrora eu falo mais, porque ele é incrível, maravilhoso. Sabe por quê? Só vou dar uma pincelada. Ele pode fazer igual eu estava vendo aqui. O Zanão não veio hoje? Não veio, né? Não acordou. Acordou? Aqui, pai. Aí. Tá aí, ó. Zanão é um tatuador, um artista. No sacerdócio de Melquisedeque, ele é um artista. E ele pode estar adorando a Deus na sua arte. E se ele fizer isso com o coração voltado a Deus, ele vai fazer governando a partir de Deus, na ordem de Melquisedeque, ele vai estar adorando em espírito e em verdade em qualquer lugar. E por que eu usei ele? Já para zoar com a cabeça de religioso, que tem problema com tatuador. O Leandro é contador. A minha mãe é enfermeira. A Grace Kelly mexe com turismo. Cada um aqui trabalha no seu negócio. Eu só quero te dizer que, independente de onde você trabalha, você é um sacerdote. E ali Deus pode se manifestar. Porque o teu sacerdócio é livre.
em espírito e em verdade, o Pai busca. Deus é espírito, e importa que assim o adore, em espírito e em verdade. O Pai procura os verdadeiros adoradores. O Pai procura. É como se Deus tivesse um radar, e não é qualquer um, é Deus, que ficasse assim, ó, tum, tum, e aí, de repente, o Mateus está ali, trabalhando no supermercado, e de repente, ele se conecta. E quem aqui nunca ali está ouvindo um louvor, ou às vezes nem tão, mas de repente você se conecta, você entende o que eu estou falando, né? E vira aquela chavinha e você, no meio da rua, e você não sente Deus, e Deus não vem, e é como se o radar de Deus fizesse achei, e ele vem. E ele vem, como ele vinha no Santo dos Santos, querido. Como ele vinha uma vez ou outra no ano, sobre um sumo sacerdote, hoje ele vem sobre uma pessoa comum, como uns mequetrefe igual nós. Sabe por quê? Porque um inocente morreu no nosso lugar para rasgar o véu, para criar um novo e vivo caminho. Esse é o nosso sacerdócio. Isso é maravilhoso. Isso abre portas para adoração além do templo. Agora, o que Enoque tem a ver com isso e que sacerdócio existe? Bom, dentro de todos esses sacerdócios, existe Melquisedeque, que para mim é um grande líder destravador, que é um sacerdócio governamental e tal, mas Enoque me chama a atenção. Por quê? O sacerdócio de Enoque, ele é um tipo de sacerdócio de intimidade. Eu amo esse sacerdócio. Rapaz, isso vai ficar pequeno essa semana. Vai ficar pequeno. O sacerdócio de Enoque, ele é um sacerdócio de fé e de intimidade. Porque, mesmo com tudo que eu ensinei vocês, ele é livre, não é? Mas dentro da nossa liberdade, Zanão, cada um de nós exerce um tipo de sacerdócio diferente. Tem uns que se conectam com a música, com o governo, com o trabalho, mas tem alguns que são como Enoque, que são íntimos. Que, como eu já disse, eu vou falar muito dessa canção, porque ela é a expressão desse sacerdócio, que é a música do pastor Mateus. Eu vou ficar aqui e me trancar aqui, até que você se torne absoluto em mim. O sacerdócio de Enoque é um sacerdócio de intimidade. É um sacerdócio que te faz andar com Deus. E como eu sei, e como eu descobri, e como isso faz parte do clã das pessoas que caminham comigo, e como eu instruo elas. Bom, quando você lê lá em Hebreus, você vai ver que o texto conecta, né, o verso 5 e o 6, eles são conectados. Eu expliquei isso ontem. No verso 6 fala que de fato é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que é galardoador do que os busca. Ele fala isso logo depois de falar Enoque andou, agradou e Deus o puxou para si. Por que o escritor falaria isso? Assim, sortido? Não, ele está falando, ele está como se explicando, ele diz, assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É como ele dissesse, olha, Enoque andou com Deus, obteve bom testemunho, e Deus o tomou para si. De fato, ou seja, concluindo essa fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o sacerdócio de Enoque, pastor Mateus, David, Grace, é um sacerdócio de fé e intimidade. É um sacerdócio que te faz ser apaixonado pela presença dele. É um sacerdócio que te faz se aproximar dele com o coração quebrantado e contrito, com paixão e lágrimas.
É o sacerdócio que te faz se aproximar com fé, crendo que ele tem algo para te dar. E quando eu falo algo para te dar, não é casa, carro. Quando eu falo algo, é ele. O melhor que você tem para receber é ele. Sabe por que Deus tomou Enoque para si? Porque eu te garanto, chegou uma hora que Deus falou, o que você quer? Ele diz, nada, só a tua presença. Chegou uma hora que Deus falou, então já que eu não tenho nada, fica aqui comigo. Eu vou te tomar para mim, porque você vem aqui tantas vezes, você se aproxima tanto de mim, crê tanto que eu posso te dar, e quando eu vou te dar, você me quer, que não tem mais o que te dar, eu vou te tomar para mim. Então, a introdução ao sacerdócio de Enoque é entender o tipo do sacerdócio. O meu sacerdócio, a marca da minha, do meu DNA espiritual, é que eu sou um benjamita. Então, o que é um benjamita? Uma hora eu explico mais detalhes. Mas é um guerreiro. Benjamim, tu és lobo voraz, que devora a presa e reparte os despojos ao entardecer. Então, eu sou um cara, quem caminha, principalmente com o apóstolo Vitor, é benjamita, louco, maluco. Isso faz parte do nosso clã. Só que o meu sacerdócio, aí sacerdócio fala da adoração. Sacerdócio fala de como eu exerço a minha intimidade com Deus. Sacerdócio fala dos meus ofícios diante de Deus e da minha espiritualidade diante dos homens. Ok? Reinado e guerra, outra coisa. O meu caráter de guerra é benjamita. Mas o meu caráter do meu sacerdócio, meu amigo, eu sou uma flor diante de Jesus. Diante do diabo, eu pego as duas espadas e corto a cabeça de todos os demônios. Mas o meu sacerdócio, eu vou a ele, eu me prostro a ele, eu fico ali, eu me tranco ali, até ele ser absolutamente tudo em mim. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero dinheiro, eu não quero esposa, esposo, eu não quero é nada, eu quero é ele. Eu não quero bens materiais, eu quero a presença dele. Porque o sacerdócio de Enoque, ele tem fé para ter Deus. Eu não quero milagre. Por isso a canção do Mateus canta assim, até que as doenças não importem mais, até que o medo não importe mais, até que nada mais importe. Porque é ir tão profundo nele, até que nada mais importe. O sacerdócio de Enoque é um sacerdócio que me leva tão profundo nele, que eu me perco, que eu sumo, que eu já não sou. Enoque andou com Deus e já não era. Uau, isso é demais. Bom, o sacerdócio de Enoque é um sacerdócio de adoração extravagante. Eu não sei se alguém já tinha ouvido sobre isso. Isso nem o Mateus tinha ouvido, ninguém nunca ouviu. Porque quando eu ensinei sobre Enoque, eu não falei sobre o tipo de sacerdócio que Enoque exercia. E o sacerdócio de Enoque é o sacerdócio de adoração extravagante. Você quer ver um cara que exerce sacerdócio, que é assim, ó, esse sacerdócio é um sacerdócio na prática hoje? Alessandro Vilas Boas, Antônio Cirilo, Nívia Soares, esses tipos de cantores, eu bato o olho e falo, esses caras caminham no sacerdócio de Enoque, que é um sacerdócio de adoração extravagante, espontâneo, muito mais do que só composição e cantar. Eles se rendem à adoração, eles queimam. Um cara que fazia muito isso era o Gregório McNutt. São pessoas que se lançam na adoração e se derramam até eles se tornarem semelhantes. E quando eu falo, estou falando dos cantores, nem vou falar dos adoradores, né? No sentido
maior da palavra, porque eu conheço muita gente que se rende à adoração a ponto de que nada mais importa. Então, já passei 2 minutos do meu tempo. Hoje foi só a introdução do que é o sacerdócio de Enoque. Amanhã eu já vou entrar aqui no início. Afinal de contas, vamos lá, né? Como ser iniciado nesse sacerdócio? Porque todo sacerdócio você precisa ser iniciado. Você sabia disso? Todo. No Levítico, no de Melquisedeque, no de Enoque também. O meu desejo é que no término dessas meditações aqui, todos vocês tenham sido iniciados no sacerdócio da intimidade e da paixão, da fé que te faz se rasgar diante da presença de Deus. Quem me conhece, sabe? Fala, cara, eu já ouvi essa frase assim, ó, eu não conheço ninguém tão louco e apaixonado por Jesus igual o pastor Bruno. Eu já ouvi isso 1 milhão de vezes, eu nem ligo, mas é porque eu sei qual sacerdócio eu exerço. Eu frito, irmão, eu pulo, eu danço, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu quero te ensinar isso. E para mim, como eu disse, é a mensagem da minha vida, porque é o sacerdócio que eu e os meus filhos exercem. É o sacerdócio da adoração extravagante. É o sacerdócio da intimidade profunda. Te dá intimidade com Deus a ponto de você nem querer existir, você só quer Ele. E o meu desejo é te iniciar. E amanhã eu vou falar sobre isso. A iniciação ao sacerdócio de Enoque. Não percam as lives desses dias, porque, de repente, eu posso parar tudo e liberar algo para alguém aqui. Estejam esses dias, que vai ser poderoso. Amém? Gente, bom dia para vocês. Que Deus, saudade de ti também, Tamires, te amo, mano. Como é que tá ele, Moeiro? Deve estar calor, hein? Deus o livre. Um beijo para todos vocês. Amanhã continuamos. E lembra, traz papel e caneta.